2026 está chegando com a mesma velocidade com que você pisca, um ano inteiro comprimido dentro de alguns segundos, e muita gente não percebe onde errou. A maioria desliza porque entra no próximo ciclo carregando exatamente aquilo que destruiu o anterior. Não porque não sabe o que fazer, mas porque não teve coragem de apagar o que precisa ir embora. O curioso é que ninguém fracassa por falta de recomendação. Todo mundo sabe o que deveria mudar. O problema é que quase ninguém tem a frieza necessária para cortar o que sufoca. E quem não corta, carrega. E quem carrega, afunda. A vida não para segurar suas mãos. Ela não te entrega alertas sonoros. Não manda recados de atenção. Ela simplesmente cobra. De repente, você acorda cercado de obrigações que não escolheu, conversas que não deveria ter permitido, pessoas que você nunca deveria ter desbloqueado de volta. Hábitos que entraram pela porta da frente e ficaram confortavelmente instalados no seu sofá mental. E o relógio segue correndo, impiedoso, sem o menor interesse em saber se você está bem ou completamente quebrado por dentro. Enquanto todo mundo fala sobre metas, sobre sonhos, sobre começar o ano com o pé direito, existe um detalhe que os estoicos já sabiam e que a neurociência acabou confirmando séculos depois. O cérebro humano se apega ao familiar, mesmo quando esse familiar é tóxico. Ele se agarra ao que conhece, porque o desconhecido é interpretado como ameaça. Marco Aurélio escrevia que a mente se molda às ideias que abriga. Hoje, a ciência explica isso como neuroplasticidade. Você reforça os caminhos neurais que repete, ou seja, aquilo que você tolera, você treina. Aquilo que você repete, você fortalece. Por isso, antes de adicionar, é preciso subtrair. Antes de construir, é preciso demolir. E antes de anunciar mudanças, é preciso eliminá-las de forma silenciosa, sem publicar, sem explicar, sem justificar. Porque quem explica demais é exatamente quem não está convencido do próprio caminho. Então imagine outra coisa: madrugada, cidade apagada, aquele vento frio que corta a pele e você caminhando sozinho por uma rua vazia. Nenhum barulho, nenhuma distração, apenas você e o som das próprias decisões. Nesse espaço de silêncio, e apenas nele, a vida dá espaço para renascer. O estoicismo não é sobre endurecer, é sobre esclarecer, é sobre olhar para dentro com ferocidade o suficiente para extirpar o que apodreceu. E fazer isso sem aviso, sem pedir bênção, sem tentar agradar ninguém. É isso que este vídeo vai fazer com você. Vamos entrar juntos em 20 eliminações que precisam acontecer em 2026, de forma estratégica, fria e cirúrgica. Coisas que te atrasam, te sabotam, te enfraquecem e que precisam ser cortadas do seu caminho com precisão. Se essa mensagem já começou a mexer com algo aí dentro, deixe o like agora, se inscreva para acompanhar essa jornada diária e comenta aqui embaixo com força e convicção que 2026 será o ano da conquista, ou deixe a palavra que você quer declarar para o novo ano. Agora, vamos para o vídeo. 1. A preguiça mental que te faz aceitar migalhas. Existe um tipo de preguiça que não aparece no corpo. Não é aquela que te impede de levantar da cama ou de subir uma escada. É pior, é silenciosa, invisível. Uma preguiça mental que se instala como ferrugem, corroendo a tua capacidade de pensar grande, escolher com firmeza e agir com presença. Essa preguiça não grita, não dói na pele, ela anestesia. E quando você percebe, já está aceitando migalhas como se fossem banquetes, se acomodando em situações que deveriam te envergonhar, aceitando qualquer coisa que o mundo joga na tua direção, porque a tua mente já está condicionada a viver abaixo do que você pode ser. A preguiça mental começa com pequenas concessões. 1. Depois eu faço. 1. Tá bom assim mesmo. 1. Não vou me desgastar com isso agora. E esses micropensamentos se repetem tanto que o cérebro os transforma em rotas automáticas. A neurociência chama isso de economia cognitiva. O cérebro procura o caminho mais fácil, menos desgastante. O estoicismo chama de fraqueza de julgamento. Você afrouxa o próprio critério e deixa passar aquilo que deveria barrar. E no meio dessas duas ideias, uma verdade cruel se revela. Quando você para de exigir mais da própria mente,
você automaticamente permite que o mundo exija menos de você. E é aí que você começa a aceitar migalhas. Migalhas de respeito, migalhas de oportunidades, migalhas de atenção, migalhas de disciplina. Tudo porque a tua mente, cansada e preguiçosa, prefere a familiaridade do pouco ao desconforto do muito. A preguiça mental te convence de que é mais prudente, mais seguro manter a vida no morno. E assim, enquanto você toma seu café de manhã, sentindo o aroma subir numa pequena nuvem quente, a sua mente já está te conduzindo para mais um dia de pensamentos reaproveitados, de decisões fracas, de conversas vazias. Você respira, mas não desperta. Anda, mas não avança. Vive, mas não escolhe. A verdade é que nenhum estoico evoluiu sem declarar guerra a essa preguiça mental. Marco Aurélio escrevia que a mente deve ser afiada como a lâmina que não enferruja. A neurociência hoje explica o mesmo. A mente que não é desafiada atrofia. E quando atrofia, você vira refém das suas rotinas mais fracas. Não é que você não tenha capacidade, você tem, mas a preguiça mental sequestra a sua ambição. Ela sussurra: fica mais um pouco, não precisa tentar agora, amanhã começa. E você cai. De novo, e de novo, e de novo. Só que existe um detalhe que muda tudo. Preguiça mental não se discute, se elimina. Não se negocia, se enfrenta. Acordou? Levanta. Tem algo para fazer? Faz. Algo te incomoda? Resolve. A mente fica forte quando você a força, quando você a obriga a caminhar por terrenos desconfortáveis. Quando você se coloca diante do silêncio, sentindo o vento bater no rosto e decide não retroceder. A disciplina nasce quando você empurra sua mente além do que ela quer e até onde ela precisa. E se você quer 2026 diferente, começa por aqui. Pare de aceitar migalhas. Pare de se contentar com pouco. Pare de tratar a tua mente como porcelana. A partir do momento em que você elimina essa preguiça mental, tudo muda. Porque quando a mente sobe, o resto acompanha. 2. Aqueles amigos que só te procuram quando querem algo. Há um tipo de presença na sua vida que não merece esse nome. Pessoas que entram e saem como ladrões silenciosos, sempre com as mãos estendidas, nunca com o coração aberto. Elas aparecem nos dias ensolarados, quando você está com energia, quando suas conquistas estão visíveis, quando sua disposição parece infinita. Mas somem no primeiro sinal de tempestade. Não perguntam se você está bem, não oferecem nada além de pedido, demanda, urgência inventada. E o pior, você sabe exatamente quem são, sente no estômago, reconhece no comportamento, mas continua cedendo porque teme parecer frio ou duro demais. O problema é que essa gentileza deformada vira fraqueza, fraqueza que te custa caro. O estoicismo sempre foi direto nesse ponto. Relacionamentos devem ser guiados por virtude, não por conveniência. Marco Aurélio falava sobre não ser movido pela adulação dos outros, e Sêneca alertava sobre aqueles que nos sugam como se fôssemos fontes inesgotáveis. Hoje, a neurociência bate o martelo com a mesma precisão. Quando você se acostuma a servir a quem só te explora, o cérebro cria padrões que te deixam vulnerável a esse tipo de parasitismo emocional. Você se treina a tolerar o abuso, mesmo quando ele é suave, polido e disfarçado de amizade. E como esses amigos operam? Eles têm o timing perfeito. Parecem sentir quando sua energia está alta, quando você está focado, quando finalmente encontrou um ritmo interno. É nesse momento que chegam, pedindo favores, querendo ser ouvidos, exigindo conselhos, puxando sua atenção, drenando sua força. Você percebe? Eles não vêm para agregar, vêm para consumir. E quando saem, deixam aquele cansaço leve, quase imperceptível, mas real. É como voltar para casa depois de carregar sacos invisíveis nos ombros. Você não sabe de onde veio o peso, mas ele está ali. E o que você faz? Respira fundo, coloca um sorriso educado, responde. Ajuda, tenta ser útil. Mas no fundo, sabe que está se traindo, porque a verdade, nua,
crua e violenta é que a amizade de mão única não é amizade, é exploração. E toda vez que você cede a alguém assim, você dá um recado para o seu próprio cérebro. Meus limites podem ser violados. É aqui que entra o corte. Frio, preciso, sem anúncio, sem discurso dramático, sem justificativa, apenas distanciamento. O estoicismo ensina a agir sem ressentimento, mas com clareza. A neurociência explica que o cérebro só aprende novos limites quando você os pratica, e pratica com consistência. Então, 2026 não é o ano de confrontos barulhentos. É o ano de desaparecimentos estratégicos. O ano em que você aprende a não atender, a não responder, a não se justificar. O ano em que você se afasta de quem só aparece para sugar sua paz. Pensa nisso. Você sentado numa tarde tranquila, tomando seu café quente, o vapor subindo devagar e tocando seu rosto. O telefone vibra, nome conhecido, história repetida, drama previsível. E você respira e decide não se entregar ao ciclo de novo. Você coloca o celular para o lado e continua no seu próprio silêncio. Isso é força, isso é autocontrole, isso é evolução. Cortar esses amigos não é crueldade, é higiene mental, é sobrevivência emocional, é respeito próprio na prática. Porque em 2026 você não pode carregar parasitas. Você precisa de espaço para crescer, e crescimento exige poda. 3. O costume de explicar sua vida para quem não merece nem saber dela. Existe uma fraqueza silenciosa que corrói a tua força por dentro, a necessidade patológica de se justificar. Você age e logo sente aquela pressão de explicar por que agiu. Você decide e imediatamente surge aquela inquietação de contar, detalhar, comprovar, argumentar. É como se você fosse réu da própria vida e estivesse sempre prestando contas a um tribunal invisível composto por pessoas que, no fundo, não se importam. Ou pior, torcem para que você fale. E você sabe disso, sente isso. Mesmo assim, se explica demais. Se explica para gente que sequer conquistou o direito de ouvir um "oi" seu. Esse hábito começa de forma inocente. Uma conversa aqui, uma justificativa ali, "não quero que pensem mal de mim". Mas quando você percebe, virou vício, virou fraqueza de reflexo. A neurociência chama isso de resposta condicionada. O cérebro busca aprovação para reduzir a ansiedade social. Os estoicos chamavam isso de escravidão emocional. Você se torna dependente da opinião alheia. O resultado é o mesmo. Você desperdiça energia explicando movimentos que deveriam ser silenciosos, internos, soberanos. E por que isso acontece? Porque é mais fácil justificar do que sustentar. Justificar é pedir permissão. Sustentar é assumir responsabilidade. Explicação demais é tentativa de controle. Você tenta moldar a percepção do outro, como se isso fosse possível. E enquanto tenta esse controle ilusório, abre portas que nunca deveriam ter sido abertas. Portas por onde pessoas medíocres entram, opinam, julgam, criticam, drenam. Você entrega sua paz de bandeja para quem não tem nada a perder. E ainda assim continua falando. Continua se explicando. Continua tentando convencer. Mas pensa comigo. Alguém que realmente te respeita precisa que você explique suas escolhas? Não. Quem respeita entende sem manual. Quem não entende não merece explicação. Simples assim. É brutal, é direto, é frio. Exatamente como a vida é. Explicações detalhadas são para processos jurídicos, não para decisões pessoais. A tua vida não é fórum de debate, não é assembleia pública, não é palco de espetáculo. A tua vida é tua. E ponto final. Agora visualiza isso. Você sentado sozinho numa mesa de madeira escura, tomando seu café forte, sentindo o aroma subir lento, com o silêncio da manhã dominando tudo. De repente, chega aquela mensagem. Por que você mudou isso? Por que não me avisou? O que houve? Você respira. A mente fica calma. E você percebe que não precisa responder. Não precisa justificar.
Não precisa entregar explicações que não vão mudar nada. Você deixa a mensagem ali, sem culpa, sem ansiedade. E continua o café. Continua o silêncio. Continua o seu caminho. Esse é o controle real. Essa é a liberdade estoica. Sêneca dizia que quem vive para agradar os outros morre escravo deles. E a neurociência reforça. Cada vez que você se explica para quem não merece, você reforça caminhos neurais que te tornam dependente da validação externa. Em 2026, isso precisa acabar. Sem anúncio, sem drama, sem bilhete. Você elimina. Elimina o hábito de se justificar para quem não deveria ter acesso à sua vida. Elimina o impulso de explicar seus movimentos para mentes pequenas. Elimina o vício de tentar controlar percepções. Porque quando você para de se explicar, a sua vida fica mais leve, fica mais limpa, fica mais protegida e principalmente fica sua. 4. O vício de alimentar a mente com lixo. Existe um tipo de intoxicação que não deixa marcas no corpo, mas destrói a mente de dentro para fora. Um veneno que não vem em garrafa, não vem em pílula, não vem em fumaça, vem em pixels, vem em vídeos, em feeds infinitos, em discussões idiotas, em gente gritando opinião vazia. É o vício de alimentar a mente com lixo. Não lixo físico, mas lixo mental, emocional, intelectual. Coisas que te esvaziam, que te embrutecem, que te fazem regredir sem que você perceba. Esse vício é sorrateiro. Ele não chega com impacto. Ele chega com só mais um vídeo, só mais um story, só uma olhada rápida. E essa olhada rápida vira uma meia hora. Meia hora vira uma hora vira um dia que se foi. E um dia perdido vira uma semana que você não recupera mais. A neurociência descreve isso como dopamina barata, gratificação instantânea que treina o cérebro a querer mais, mesmo que o conteúdo seja inútil. O estoicismo descrevia isso de outra forma: dispersão, a incapacidade de dirigir a atenção para o que importa. E esse lixo não te faz só perder tempo. Ele te reconfigura. Ele te dessensibiliza. Ele te torna incapaz de sustentar silêncio, incapaz de manter profundidade, incapaz de pensar além da superfície. Você começa o dia com a mente limpa, mas em poucos minutos já está contaminado por polêmicas fúteis, piadas ridículas, dramas alheios que não mudam nada na sua vida. Vai consumindo, consumindo, consumindo e consumindo mais de você do que do conteúdo. Você vai se embrutecendo sem perceber. A tua atenção vai ficando curta, a tua paciência menor, a tua visão estreita. Nada disso é acidental. O algoritmo não foi feito para te educar, foi feito para te prender. Ele te mostra aquilo que reduz sua capacidade crítica, aquilo que te mantém dócil, ocupado, distraído. Ele lê teus medos, tuas fraquezas, teus hábitos e te serve exatamente o que te enfraquece. E você cai. Cai porque é fácil. Cai porque o cérebro ama o caminho mais curto. Cai porque a mente cansada prefere estímulo vazio à reflexão profunda. Epicteto alertava: prefere-se o prazer ao progresso. E hoje isso está mais evidente do que nunca. Agora para um minuto e visualiza a cena. Uma tarde chuvosa, a luz baixa entrando pela janela, o som da chuva tocando suavemente o mundo lá fora. Você sentado, com uma xícara quente nas mãos. O silêncio pede passagem. A mente começa a respirar. De repente, o celular vibra. Uma notificação qualquer, um vídeo idiota, uma discussão inútil. Você sente aquele puxão automático, aquela coceira mental de querer abrir. Mas algo em você segura. Algo mais forte que a impulsão. Você deixa o celular ali, com a tela apagada. Continua com a chuva, continua com a paz. Esse pequeno gesto é revolução. Quando você para de alimentar a mente com lixo, o mundo muda. A clareza volta, a disciplina respira, a força se reconstrói, a calma se instala. Você percebe que nunca faltou tempo, faltou filtro, faltou critério, faltou coragem de abandonar o que te embrutece. Em 2026, eliminar esse vício é mais do que uma escolha. É sobrevivência mental. É maturidade, é evolução real. Porque mente bem alimentada pensa melhor, age melhor, vive melhor.
e, principalmente, não se vende por migalhas de dopamina barata. 5. A rotina sem propósito que te transforma em espectador da própria vida. Existe um tipo de prisão que não tem grades, não tem tranca, não tem carcereiro visível. É uma prisão diária, delicada, silenciosa, construída com pequenas repetições mecânicas que você nem percebe mais. Uma rotina sem propósito. Uma sequência de movimentos automáticos que você executa como se estivesse assistindo a própria vida acontecer, sentado na terceira fileira de um teatro escuro. Você acorda, faz as mesmas coisas, passa pelos mesmos lugares, encontra os mesmos rostos, repete os mesmos gestos e finaliza o dia com a impressão de que nada se movimentou, nada se expandiu, nada se transformou. Você existe, mas não vive. É assim que a morte por dentro começa, não com tragédias, mas com repetições. A neurociência explica isso com precisão. O cérebro adora previsibilidade, adora padrões, adora caminhos prontos. Ele cria rotas neurais de economia, atalhos que fazem você operar em modo automático. É eficiente, mas não é evolutivo. E quando você entra nessa engrenagem por tempo demais, sua consciência adormece. A chama interna apaga. Você vê o mundo acontecer, mas não participa. Você respira, mas não desperta. O estoicismo chamava isso de vida sem direção. A condição daqueles que se deixam arrastar pelos dias, como folhas secas empurradas pelo vento. Pensa na brutalidade disso. Você tem 40, 50, 60 anos de vida pela frente e está gastando a maior parte deles operando no automático. Não porque quer, mas porque acostumou. A rotina sem propósito entra pela porta de trás, como quem não quer nada, e vai ocupando cômodos da sua mente até virar dona da casa. Ela não te desafia, não te expande, não te provoca, só te mantém onde você está, parado, estagnado, congelado no tempo. O mais traiçoeiro é que essa rotina não é desagradável. Ela é confortável, morna, familiar. E a familiaridade é uma armadilha. O cérebro confunde familiar com seguro. E ao confundir, te prende. E quando te prende, você se torna espectador. Olha para a própria vida como quem assiste a um filme que já viu 100 vezes, mas não tem coragem de trocar o canal. Você acha que está vivo, mas está apenas presente. E presença sem intenção é ausência disfarçada. Agora fecha os olhos e imagina o seguinte. Você sentado à beira de uma varanda simples, o sol da manhã tocando sua pele, um café quente na mão. Ao seu redor, tudo está quieto. Você respira fundo e percebe que não sabe nem quando foi a última vez que decidiu algo com força, com clareza, com a consciência do que realmente quer. A rotina te engoliu. Não foi o mundo, não foi a vida. Foi você mesmo, que deixou de conduzir. A rotina te transformou em plateia, enquanto sua história passa no palco. Mas o estoicismo oferece um antídoto poderoso: direção, intenção, lucidez. Marco Aurélio dizia que cada dia deve carregar um ato de propósito. Um ato, não 10. Um gesto, uma escolha, uma decisão clara. A neurociência confirma: um pequeno desvio no padrão diário cria novas conexões, abre novas rotas, desperta a mente. É assim que você retoma o comando. 2026 precisa ser o ano em que você para de assistir e começa a atuar. O ano em que você resgata a intenção, quebra a previsibilidade, injeta propósito em cada movimento. A rotina não deveria te controlar, ela deveria te impulsionar. Quando você recupera essa força, deixa de ser espectador e volta a ser protagonista da própria vida. Perfeito. Obrigado por avisar. Vou remover completamente a repetição de neurociência, mudar o ângulo e te entregar uma expansão fresca, original e com outra energia. Sem repetições temáticas, sem vícios do tópico anterior, sem neurociência, de novo. Vou focar em psicologia comportamental, filosofia prática, linguagem agressiva e visual, criando um contraste claro com os itens anteriores. 6. A mania de esperar o momento perfeito, uma desculpa disfarçada de elegância.
Existe uma cena que se repete na vida de muita gente. A pessoa tem um plano, uma ideia, um desejo, um impulso de mudança e guarda tudo numa gaveta invisível. Uma gaveta chamada quando for a hora certa. E essa gaveta nunca abre. Nunca. Você sabe disso. Cada vez que sente aquela vontade de começar algo importante, a mente te puxa pela manga e sussurra. Calma, não agora. Espera ficar mais preparado. Espera a situação melhorar. Espera aquele detalhe resolver. Espera mais um pouco. Mas esse mais um pouco é um abismo. É um buraco sem fundo. É uma armadilha polida. Nada difere tanto um vencedor de um estagnado quanto esse mecanismo. Porque enquanto você espera o momento perfeito, outras pessoas que não sabem o que é perfeição simplesmente fazem. Elas erram, corrigem, tentam de novo, avançam, tropeçam, levantam e crescem. Enquanto isso, você permanece preso na mesma página, admirando o próprio planejamento como se fosse obra de arte. E não passa disso, admiração sem ação. A mania de esperar o momento perfeito é culta, é educada, é elegante. Ela não levanta a voz, não te humilha, não te assusta. Ela te abraça, te conforta, te embala. Ela faz você acreditar que está sendo estratégico, quando na verdade está sendo covarde. É uma covardia que se veste de prudência, uma hesitação com cheiro de sabedoria, uma fuga com aparência de maturidade. É bonito, mas é mentira. O estoicismo rasga esse disfarce com brutalidade. Ele não fala de perfeição, ele fala de presença, de ação, de movimento. Os antigos sabiam que a vida nunca te entrega condições ideais. O mar nunca está completamente calmo, o céu nunca fica totalmente limpo, a estrada nunca está 100% livre. Sempre existe algo fora do lugar, alguma variável incômoda, alguma pessoa cruzando o caminho. Mas o estoico não espera o clima mudar. Ele entra na tempestade e caminha assim mesmo. Ele entende que a hora certa não é um ponto no calendário, é um ponto interno, é a decisão. Agora visualiza um cenário bem simples. Um fim de tarde cinza, você parado na calçada, sentindo o cheiro de chuva no ar, vendo as pessoas passando com pressa. Aquele momento em que tudo parece pronto para cair. O vento forte bate no rosto. E ainda assim, há quem demonstre força ao simplesmente dar o primeiro passo. Sem correr, sem medir, sem hesitar. Só passo, só ação. Essa pessoa avança enquanto o resto espera a chuva passar. A diferença entre ficar e evoluir está nesse detalhe invisível. Quem não espera o cenário ideal, cria o próprio caminho. Esperar o momento perfeito te transforma em fantasma da tua própria vida. Te mantém sempre na prévia, nunca no filme. Te coloca sempre na borda da piscina, nunca na água. Te deixa sempre pronto, mas nunca atuando. E essa é a tragédia silenciosa. Você não fracassa porque tentou. Você fracassa porque nunca tentou. Em 2026, essa mania precisa morrer. Chega de adiar o que importa. Chega de polir desculpas bonitas. Chega de esconder medo com palavra bonita. O passo nunca vai se dar sozinho. A hora nunca vai vir. O mundo nunca vai ficar perfeito. Quem faz, faz agora. Quem espera, fica para trás. 7. A obsessão por aprovação, que te enfraquece sem você perceber. Existe uma fome que nunca se sacia. Uma fome de ser visto, validado, aplaudido. Uma fome que corrói por dentro e que muita gente carrega sem admitir. Você age, mas antes de agir, olha para o lado. Você fala, mas antes de falar, mede as reações. Você decide, mas antes de decidir, imagina o que vão pensar. E assim, sem perceber, a sua força começa a se dissolver. Porque cada vez que você entrega seu valor nas mãos de outra pessoa, você perde um pedaço de si. A obsessão por aprovação não te controla de uma vez. Ela te corrói devagar, migalha por migalha. Ela começa pequena. Será que gostaram? Acho que não ficou bom. Ninguém comentou, deve estar ruim. E essa insegurança vai tomando espaço. Você posta algo e, em vez de seguir a vida, fica preso olhando números, reações, curtidas, uma prisão invisível onde a tua liberdade depende de palmas virtuais. E quando elas faltam, você se desmonta.
Você passa a alterar seus passos para agradar, muda seu tom para encaixar, edita sua alma para caber em padrões que nem são seus. E no processo, perde a dignidade silenciosa que o estoicismo sempre exigiu. O mais brutal é que essa obsessão não faz barulho. Ela opera em silêncio. Ela te enfraquece quando você está distraído. Você muda de roupa para evitar crítica. Muda de opinião para evitar conflito. Muda de caminho para evitar desaprovação. E quando percebe, já não sabe mais onde está o seu eu. Você virou sombra da expectativa alheia. Vira reflexo dos outros. Vira eco de opiniões que nem respeita. Você vive de fora para dentro. E isso te destrói sem você perceber. Os estoicos eram diretos nesse ponto. Quem vive para a opinião dos outros, morre preso a ela. Sêneca dizia que a necessidade de agradar é uma forma de escravidão voluntária. E a verdade é dura. Toda vez que você se curva à aprovação, você se diminui. E diminui na frente de quem não faria o mesmo por você. É perder dignidade em troca de migalhas emocionais. Imagine agora um cenário simples. Você sentado numa varanda ao amanhecer, sentindo o ar fresco tocar o rosto, segurando uma xícara quente. O dia está quieto. O mundo ainda não começou a fazer barulho. Nesse silêncio, você sente algo diferente. Liberdade. Uma liberdade que você raramente experimenta, porque vive carregando o peso da opinião alheia. Agora pensa no contraste. Quantos movimentos seus foram guiados por esse peso? Quantos passos você deixou de dar com medo de crítica? Quantas vezes você deixou de brilhar para não incomodar ninguém? Essa obsessão te enfraquece porque te tira a autonomia, tira a clareza, tira a autenticidade. Você fica mais preocupado em ser aceito do que em ser verdadeiro. E quando isso acontece, você se transforma em espectador da vida que poderia ter construído, enquanto interpreta papel secundário na vida de quem nem te valoriza. Em 2026, essa obsessão precisa ser arrancada pela raiz, sem aviso, sem justificativa, sem rodeios. Você não deve sua vida a palmas, não deve sua essência a quem nunca te olhou nos olhos. A única aprovação que importa é a sua. A força nasce quando você não precisa ser aplaudido para continuar. E quando você aprende a caminhar assim, sem buscar aprovação de ninguém, nada, absolutamente nada, consegue te parar. 8. O hábito covarde de adiar decisões que só você pode tomar. Há decisões na sua vida que ninguém vai tomar por você. Não importa o quanto você peça conselho, o quanto pergunte, o quanto espere sinais do universo, o quanto tente terceirizar a responsabilidade. Existem escolhas que são exclusivamente suas. E exatamente por isso são as mais pesadas, as mais incômodas, as que tiram o sono, as que exigem coragem real. E é justamente nessas que muita gente escorrega, não por falta de capacidade, mas por covardia. Sim, covardia. O hábito covarde de adiar decisões que só você pode tomar é uma das raízes mais profundas da estagnação. Ele te prende sem algemas, te trava sem cadeado, te mantém imóvel enquanto o tempo passa correndo. O adiamento começa com pequenos pensamentos. Não hoje. Depois eu resolvo. Vou pensar melhor. Na semana que vem eu decido. E cada vez que você repete isso, você treina sua mente a fugir de si mesma. E essa fuga parece inocente, mas vai se instalando nos seus músculos, na sua postura, no seu olhar, na sua energia. Você percebe? O corpo percebe. O mundo percebe. E aos poucos, você cria uma identidade de quem sempre deixa a decisão mais difícil para amanhã. O amanhã vira seu esconderijo. E você vive escondido de si mesmo. Essa covardia silenciosa tem um preço alto. Você adia terminar relacionamentos que já morreram. Adia sair de empregos que te consomem. Adia colocar limites em gente que te desrespeita. Adia conversar com quem precisa ouvir. Adia começar aquilo que importa. Adia cortar o que te destrói. E enquanto adia, você se envenena. Porque nada pesa mais do que a decisão que você sabe que precisa tomar. E não toma. É como carregar uma pedra no bolso todos os dias. O peso é pequeno no início, mas depois de semanas, meses, anos,
Você está curvado, exausto, sem brilho, sem movimento. O estoicismo não deixa espaço para isso. Ele te encara de frente. Ele esfrega a verdade na tua cara. A vida é curta demais para a hesitação eterna. Não existe hora perfeita. Não existe momento ideal. Existe apenas o agora. E se você não decide, a vida decide por você. E acredite, quando a vida decide por você, raramente é gentil. Decisões adiadas viram crises. Pequenas escolhas ignoradas viram tempestades. A covardia de hoje vira a dor de amanhã. Agora imagina uma cena simples, mas profunda. Noite fria, você parado na varanda, olhando para as luzes distantes da cidade. O vento bate no rosto. O silêncio é pesado. Você sabe exatamente qual decisão está te perseguindo. Aquela que você empurra há semanas, talvez meses. Aquela que lateja no fundo da cabeça toda vez que você fecha os olhos. E nesse momento, você entende algo brutal. O peso não está na decisão em si, está no adiamento. Está no silêncio covarde que você criou para evitar o confronto. A decisão é uma faca, o adiamento é uma ferrugem. Tomar a decisão assusta, mas adiar destrói. E destrói devagar, pacientemente, impiedosamente. É a tortura do quase, do um dia, do depois eu vejo. Em 2026, você não pode mais viver de adiamentos. Não dá para fugir de decisões que são suas. Não dá para terceirizar a própria vida. Não dá para continuar fingindo que o silêncio vai resolver o que só seu ato pode mudar. A coragem não aparece antes da decisão. Ela nasce durante o ato. E quando você finalmente age, quando enfrenta o que vinha evitando, algo em você desperta. Algo brutalmente forte. Algo que o adiamento sempre manteve preso. Escolher, com firmeza, é o primeiro passo para recuperar a própria força. 9. Relacionamentos que drenam sua força e te devolvem cinzas. Alguns relacionamentos entram na sua vida como brisa e se instalam como tempestade. Chegam sorrindo, chegam leves, chegam com boas intenções, mas com o tempo revelam o que realmente são: buracos negros emocionais. Eles puxam tudo: sua energia, sua paciência, seu tempo, sua sanidade, sua lucidez. Eles absorvem sua luz e, em troca, devolvem cinzas, pedaços queimados da sua força. E você percebe isso tarde demais. Não porque é ingênuo, mas porque há uma parte de você que insiste em acreditar que as pessoas vão mudar, que desta vez vai ser diferente, que é apenas uma fase. Só que não é. É o padrão. É a dinâmica. É a raiz desse tipo de vínculo tóxico. Esses relacionamentos não te derrubam de uma vez. Eles te corroem aos poucos, como ferrugem em metal. Uma crítica aqui, uma cobrança ali, um silêncio hostil, uma manipulação sutil, uma promessa nunca cumprida. O ciclo se repete. Desgaste, culpa, mais desgaste. Você tenta conversar, tenta entender, tenta ajustar, tenta salvar algo que nunca deveria ter sido seu trabalho salvar. E enquanto tenta, se perde. Perde tempo, perde energia, perde a vontade de lutar pelas coisas que realmente importam. Você vive cansado, vive tenso, vive drenado, e ainda assim permanece. Por hábito, por apego, por medo de estar sozinho, por medo de parecer frio. É triste, mas é real. O estoicismo nunca romantizou esse tipo de convivência. Para um estoico, a companhia que te diminui deve ser tratada como veneno, com distância. Sêneca dizia que as almas se contaminam pela convivência com as más. Não é sobre ódio, não é sobre rancor, é sobre proteção, é sobre sanidade, é sobre dignidade. E como você protege sua sanidade quando está preso a alguém que só te suga? Você corta. Não com drama, não com discurso, com clareza. E isso requer coragem, porque relacionamentos que drenam você também sabem como te prender. São especialistas em teatro emocional. Sabem chorar na hora certa, sabem pedir desculpas quando percebem que vão te perder, sabem te manipular com memórias bonitas, sabem justificar cada erro com uma história triste. E você, que é empático, cai. Não porque é fraco, mas porque é humano. Só que essa humanidade vira alvo, vira arma contra você. Agora respire fundo
e imagine a seguinte cena. Fim de tarde, luz dourada entrando pela janela, você sentado em silêncio. Na mesa, uma xícara de café morno. E na sua mente, a lembrança de todas as vezes que você saiu emocionalmente esvaziado depois de uma conversa com essa pessoa. Lembra das respostas secas, dos olhares gelados, das conversas que te deixaram inquieto por horas. Lembra das tentativas de conciliação, das vezes que você se explicou demais, das vezes que se culpou por coisas que nem eram suas. Esse peso não é amor, não é amizade, não é cuidado, é drenagem. E aqui vem a verdade que dói. Não é sua responsabilidade carregar alguém que se recusa a caminhar com as próprias pernas. Não é sua função curar feridas que não são suas. Não é saudável continuar alimentando vínculos que sugam, ferem e enfraquecem. Você não foi feito para ser recicladora emocional de ninguém. Em 2026, relacionamentos que drenam sua força não merecem mais um minuto da sua energia. Corte, sem hesitar, sem drama, sem culpa, porque quando você elimina vínculos que só devolvem cinzas, a sua força finalmente encontra espaço para acender de novo. 10. A ambição sem ação. O sonho que você repete há anos sem mover um dedo. A ambição é bonita no discurso. Brilha bem, impressiona, emociona. Todos têm uma. Uns querem mudar de vida, outros querem empreender, outros querem corpo saudável, outros querem paz mental, outros querem liberdade financeira. Cada um tem uma estrela pendurada no céu da própria imaginação. O problema é que, para muita gente, essa estrela nunca sai do céu. Fica lá, imóvel, brilhante e inútil. Uma fantasia que alimenta orgulho momentâneo, mas não produz resultado algum. É a ambição sem ação. O sonho que você repete há anos, mas nunca teve coragem de transformar em prática. Essa ambição vazia é enganosa. Ela te dá a sensação de movimento sem movimento real. Você fala dos seus planos com paixão, descreve com detalhes, imagina com perfeição. Mas na hora da execução, silêncio. Quando chega o momento do trabalho duro, da disciplina, da renúncia, da fricção, da dor, do esforço real, você desaparece. Diz que está esperando o melhor momento. Diz que precisa estudar mais um pouco. Diz que está analisando possibilidades. E enquanto analisa, observa, espera, imagina. Os anos passam. E seu sonho vira um bordão engraçado nas conversas com amigos. Aquilo que deveria ser o seu futuro vira piada interna da sua própria mente. O estoicismo não perdoa esse tipo de auto-engano. Ele exige ação. Marco Aurélio escrevia que a ação não é opcional, ela é parte da natureza. Para o estoico, a ambição sem ação é tão inútil quanto um guerreiro que passa a vida afiado, mas nunca entra na batalha. E é isso que muita gente faz. Vive afiando, 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 mas nunca usa a lâmina. A ambição vira um hobby mental, um entretenimento para a imaginação, uma fuga para a realidade, um disfarce de coragem. Agora imagine o seu cotidiano. Você acorda, toma seu café, sente aquele aroma gostoso subir, observa pela janela o mundo começando a se mover. E no fundo da mente, o sonho está ali, o mesmo de sempre. Aquele que te acompanha há anos, aquele livro que você diz que vai escrever, aquele canal que você diz que vai começar, aquele projeto que você diz que vai lançar, aquela mudança que você diz que vai fazer. Você pensa nele enquanto segura a xícara, sente o calor do café na mão, mas depois coloca a xícara na pia, pega o celular, rola algumas coisas e segue o dia exatamente igual a todos os outros. O sonho permanece parado, congelado na mente, esperando que alguém, você, finalmente mexa um dedo. E aqui está a verdade dura. Ambição sem ação não é sonho, é anestesia. Ela te conforta, te dá a sensação de que um dia vai, te permite adiar com elegância, te deixa confortável no meio da mediocridade. Você vive embalado pela fantasia de que está destinado a algo maior, mas nunca paga o preço de ser maior. E quando a noite chega, você sente um incômodo leve, aquele peso estranho no peito. Não é culpa, é luto.
Luto pelo que você poderia ter sido. Em 2026, isso precisa acabar. Sonho que você repete sem agir vira prisão. Ambição que você carrega sem executar vira mentira. E mentira contada para si mesmo é a pior forma de covardia. Ação é o divisor. É o que separa quem quer de quem faz. Quem fala de quem conquista. Quem imagina de quem vive. Você não precisa de mais sonho. Precisa de movimento. Precisa de suor. Precisa de um primeiro passo. E depois outro. Porque sem ação, até o maior dos sonhos é só poeira na sua própria boca. 11. O medo infantil de desagradar alguém. Há um reflexo que denuncia insegurança antes mesmo de qualquer palavra sair da sua boca. Aquela tensão no olhar que busca permissão no rosto alheio. É automático, quase primitivo. Uma espécie de obediência emocional que você carrega desde a infância e que continua determinando seus passos mesmo quando já tem idade para carregar responsabilidades, pagar contas e responder pelo próprio nome. É uma trava silenciosa que faz adulto agir como quem precisa de autorização para existir. E não há nada mais corrosivo do que isso. Esse medo não aparece como pânico. Ele aparece como gentileza exagerada, como cuidado excessivo, como preocupação crônica com a opinião dos outros. Você se torna alguém que diz claro quando quer dizer não. Alguém que ri sem achar graça. Alguém que aceita condições injustas para não pesar o ambiente. A vontade real fica soterrada, esmagada por um desespero infantil de ser visto como bonzinho. E você sabe que isso te rouba presença, te rouba coragem, te rouba identidade. A pior parte é a repetição. Você se acostuma a achar que está sendo maduro, que está evitando conflito, que está sendo diplomático, mas no fundo você está se apagando. Cada concessão desnecessária é uma retirada do seu território. Cada silêncio imposto por medo é um tijolo a mais no muro que você ergue contra si mesmo. E quando percebe, já está preso dentro de uma versão tímida, contida e frágil de quem poderia ser. Para os estoicos, isso era um sintoma bem claro. A alma que vive para agradar é uma alma que desistiu de si mesma. Eles falavam sobre firmeza, sobre postura, sobre saber o próprio valor. Não porque queriam transformar as pessoas em estátuas frias, mas porque sabiam que quem vive ajustando a própria essência para caber nas expectativas alheias se torna um fantasma social. Anda, fala, cumpre tarefas, mas nunca está inteiro, nunca está presente. Agora, imagine uma cena completamente diferente das outras reflexões. Um corredor cheio, vozes misturadas, passos rápidos, telefones tocando, gente entrando e saindo. Você está ali no meio, avançando com pressa, carregando pastas, atendendo pedidos, apagando pequenos incêndios. Essa correria parece produtividade, mas por dentro você sente aquele aperto familiar. Está correndo, mas não para si. Está resolvendo, mas não o que importa. Está sendo útil para todo mundo, menos para você. Esse é o peso invisível de tentar agradar. Você distribui energia para o mundo e volta para casa esvaziado. Esse medo infantil enfraquece porque coloca sua dignidade nas mãos de qualquer um. Você vira refém de olhares, de silêncios, de julgamentos que nem deveriam te atingir. E com o tempo, a identidade vai se desfazendo. Não de uma vez. Gota a gota, escolha a escolha, concessão a concessão. Até que um dia você percebe que viveu mais para evitar desapontar os outros do que para honrar a própria verdade. E o antídoto, ele não é gentil, não é romântico e nem precisa ser anunciado. Ele se resume a um gesto: parar de pedir licença para ser você, sem datas, sem promessas, sem justificativas, apenas uma decisão silenciosa e definitiva. 12. A comparação tóxica que te faz enxergar a vida dos outros como régua. A comparação é uma armadilha sofisticada. Ela não aparece anunciando perigo, não bate a porta com agressividade. Ela chega com elegância, com aquele olhar curioso que você lança para o lado, medindo o caminho de quem caminha ao seu redor. No começo, parece inocente. Como fulano conseguiu aquilo? Por que a vida dela anda tão alinhada? Onde foi que eu fiquei para trás? Essa observação vira análise.
a análise vira inquietação, a inquietação vira obsessão. E quando você percebe, o que deveria ser apenas referência se transformou em régua, uma régua que mede a sua vida com números que não te pertencem. A comparação tóxica é traiçoeira porque distorce a percepção. Você começa a enxergar apenas os picos da jornada alheia, os momentos de glória, as conquistas, as imagens cuidadosamente filtradas, as celebrações editadas, o palco iluminado, o sorriso pronto, o resultado final, mas nunca vê o backstage, nunca vê o fracasso escondido, o desespero mascarado, a luta diária, a insônia, a dúvida, o medo. Você olha para o produto final e ignora todo o processo. E nesse momento, sua mente cria uma mentira cruel. Eles estão melhor que você. É assim que a comparação vira arma, uma arma apontada contra a sua própria autoestima. Enquanto isso, sua vida vai ficando com gosto de pouco. O que antes te deixava orgulhoso agora parece pequeno. A promoção que você conseguiu perde brilho quando alguém posta uma viagem internacional. A conquista silenciosa que você nutria perde valor quando vê um carro novo no feed de alguém. As vitórias íntimas, aquelas que só você entende, são engolidas por uma sensação de inferioridade que nunca deveria existir. Você começa a recalibrar seus sonhos para caberem nos sonhos dos outros. E isso é trágico. Os estoicos rejeitavam esse hábito com firmeza, não por moralismo, mas por lucidez. Eles sabiam que cada pessoa carrega uma guerra interna que não aparece aos olhos alheios. Comparar batalhas invisíveis é desonesto com ambos os lados. O foco deveria ser interno, sempre interno, porque a régua que você usa para medir o valor da sua vida nunca deveria estar nas mãos de ninguém. Agora mude completamente o cenário. Imagine um estádio enorme durante um jogo, milhares de pessoas gritando, luzes fortes, vibração no ar. No meio daquele barulho, você observa os jogadores, cada um com uma trajetória diferente, cada um com histórias que você não conhece. Ninguém ali pega a bola pensando, quero jogar igual ao outro. Cada um joga dentro da sua própria estratégia, do seu próprio preparo, do seu próprio ritmo. A comparação naquele ambiente seria suicídio. E, no entanto, fora do estádio, é isso que você faz com sua vida. Entra no campo mental do outro tentando imitar o desempenho dele. O resultado? Erro, frustração, desgaste. A comparação tóxica drena porque rouba a sua identidade. Você deixa de reconhecer o próprio valor, o próprio ritmo, o próprio processo. Deixa de celebrar o que conquistou. Deixa de perceber o que superou. E vive como uma sombra perseguindo imagens fabricadas. O motivo não está em parar de olhar. Está em mudar o foco. A comparação perde força quando você se lembra de uma verdade simples. Ninguém carrega a sua história. Ninguém tem a sua dor. Ninguém percorre a sua estrada. E estrada não se mede, se percorre. Sempre no ritmo que é seu e de mais ninguém. 13. A impulsividade que te faz reagir e nunca liderar. Existe um tipo de fraqueza que muita gente confunde com força. A pessoa explode rápido, responde na hora, rebate qualquer provocação, reage a cada estímulo como se estivesse em constante estado de alerta. Acredita que isso é personalidade forte, que é espontânea, que não leva desaforo para casa. Mas a verdade é simples e dura. Quem reage demais não lidera nada. Quem vive no impulso é governado pelos outros. Uma mente impulsiva é como um barco sem leme. Qualquer vento muda sua rota. A impulsividade é traiçoeira porque veste a máscara do ímpeto. A sensação de agir rápido dá uma falsa impressão de poder. Você fala antes de pensar, decide antes de analisar, reage antes de respirar. Isso gera caos interno, gera decisões ruins, gera arrependimentos silenciosos. Você passa o dia apagando incêndios que você mesmo acendeu. Não porque quis, mas porque não soube conter a própria tempestade. E não adianta tentar justificar. Sou assim mesmo. Tenho sangue quente. Não consigo me controlar. Isso não é identidade, é descontrole treinado. Impulsividade é a ausência de domínio, e ausência de domínio é o oposto de força. Força real é escolher quando e como agir. Força real é medir o peso da palavra antes de soltá-la. Força real
é segurar o gatilho emocional quando o mundo te cutuca. O estoicismo confronta esse comportamento de maneira direta, não com doçura, mas com disciplina. Eles não falavam sobre reprimir emoções, mas sobre governar impulsos. Uma pessoa que reage ao primeiro estímulo é previsível, e quem é previsível é manipulável. Os antigos sabiam disso. Eles treinavam a mente para desacelerar dentro do próprio corpo, para observar antes de responder, para escolher o momento, para liderar, ao invés de ser empurrado. Troquemos o cenário completamente. Imagine uma bolsa de valores em pleno funcionamento. As telas piscando, o burburinho, as negociações, os gráficos subindo e descendo em velocidade absurda. No meio desse caos, existe uma diferença gritante entre dois tipos de pessoas. De um lado, aqueles que reagem emocionalmente, comprando e vendendo pelo impulso, guiados pelo pânico ou euforia. Eles perdem dinheiro, direção e sanidade. Do outro lado, os que mantêm postura, observam, analisam, aguardam o momento certo. Eles lideram o jogo, eles ditam ritmo, eles fazem o caos trabalhar a favor deles. Esse contraste é a imagem perfeita da impulsividade versus a liderança. Na vida, não é diferente. Quem reage demais se torna marionete, vive respondendo a provocações, se desgastando com pequenas irritações, entrando em brigas desnecessárias, perdendo foco com coisas irrelevantes. A impulsividade te transforma em escravo do ambiente. Você se torna emocionalmente acessível a qualquer pessoa que queira te tirar do eixo. E isso é um luxo que ninguém que busca evolução pode se permitir. A liderança, por outro lado, nasce do autocontrole, da capacidade de desacelerar por dentro, de olhar para a situação inteira antes de mover uma peça, de agir como alguém que tem clareza, não como alguém que está sendo empurrado pelo calor do momento. E aqui está a virada. Controlar impulsos não te torna frio, te torna soberano. É a diferença entre reagir como um animal selvagem e escolher como um estrategista. Quando você aprende a parar, a observar, a respirar, de repente, o mundo deixa de te arrastar e você começa a guiá-lo. 14. Aquela voz interna que te chama de incapaz, treinada pela sua própria repetição. Existe uma voz dentro de você que não nasceu com você. Ela não é instinto, não é intuição, não é legado. Ela é construída, tijolo por tijolo, pelas frases que você repete mentalmente todos os dias. Uma voz que começou discreta, talvez num comentário de alguém, talvez numa crítica antiga, talvez em uma falha que ganhou proporção. No início você até questionava, mas, com o passar do tempo, você fortaleceu essa voz. Você alimentou, reforçou, repetiu, e agora ela fala com autoridade, como se fosse verdade absoluta. É a voz que te chama de incapaz, a voz que te paralisa, a voz que te diminui. Não porque ela tem poder, mas porque você deu. Essa voz tóxica não fala sempre em discurso claro. Às vezes, ela aparece como aquele incômodo que surge quando alguém te apresenta uma oportunidade. Ela diz, isso não é para você. Outras vezes, surge antes de você se arriscar. Vai passar vergonha. Ou quando você fracassa. Sabia que não ia conseguir. O curioso é que ela soa familiar, quase confortável, quase segura. E essa familiaridade é o maior perigo, porque você se acostuma a ouvi-la. E quando algo se torna costume, é fácil acreditar que faz parte da sua identidade. Só que não faz. Essa voz é eco, não essência. Eco de medos antigos. Eco de inseguranças que você não confrontou. Eco de experiências que você interpretou de maneira distorcida. Você fala com você mesmo como seu pior inimigo falaria. E faz isso com frequência. A repetição cria trilhas na mente como marcadores no chão. Depois de tanto caminhar por essas trilhas, você segue nelas automaticamente, sem pensar, sem questionar, sem notar que está se destruindo com o próprio diálogo interno. Troque o ambiente agora. Esqueça silêncio, cafés, janelas, nada disso. Pense numa academia abarrotada, música alta, pesos batendo no chão, gente suando, gritando, superando limites. No meio daquele caos energético, há sempre alguém que se sabota antes de pegar o peso.
A pessoa olha para a barra e diz em pensamento: não consigo. E só por causa dessa frase, o corpo trava, o braço fraqueja, o desempenho cai, a mente derrota o corpo antes de qualquer esforço real. E muitas pessoas fazem exatamente isso com seus projetos, relacionamentos, planos, vida inteira. Derrotam a si mesmas antes de começar. Essa voz interna é poderosa porque opera por repetição. É como treinar um músculo ao contrário. Você treina o fracasso, você treina a desistência, você treina o medo. A cada pensamento pessimista que você aceita, você reforça a musculatura da autossabotagem. E com o tempo, essa musculatura fica mais forte que a sua vontade. Os estoicos entendiam que a mente pode ser tanto aliada quanto tirana. Eles falavam sobre vigiar pensamentos como quem vigia portas, porque pensamentos repetidos viram convicções. E convicções moldam comportamento. Se você repete para si mesmo que é incapaz, você passa a se comportar como alguém incapaz e vive abaixo do seu potencial. Aqui está o ponto crucial. Essa voz não é onipotente. Ela só existe porque você a treinou. E aquilo que é treinado pode ser destreinado. Você pode quebrar o ciclo, pode reescrever as trilhas, pode trocar o diálogo interno, não com otimismo irresponsável, mas com precisão, substituindo cada frase corrosiva por afirmações que te devolvam direção, foco, respeito próprio. A voz que te diminui não é verdade. É hábito. E hábitos quebrados mudam destinos inteiros. 15. As conversas vazias que te sugam energia e não te dão nada em troca. Existe um tipo de conversa que não acrescenta nada, absolutamente nada, mas consome tudo: tempo, foco, clareza, energia mental. São as conversas vazias. Aquelas que não têm profundidade, não têm propósito, não têm qualidade. Conversas que giram em torno de fofoca, reclamação, drama alheio, opiniões baratas, previsões apocalípticas, comparações superficiais, críticas destrutivas e todo tipo de ruído barato que ocupa espaço que poderia ser dedicado à sua evolução. A mente, que deveria ser usada para construir algo sólido, acaba sendo usada para absorver lixo emocional. E o pior é que isso acontece mais vezes do que você admite. Esses diálogos drenam porque operam como pequenos vazamentos. Cada troca inútil tira uma gota de foco. Cada comentário sem sentido rouba 1 minuto de energia. Cada opinião exagerada de alguém que não sabe de nada tira um pedaço da sua concentração. E no final do dia, quando você tenta fazer o que realmente importa, sua mente está esgotada. Não pelas tarefas duras, mas pelas distrações baratas que você tolerou. Essas conversas vazias têm uma característica: elas se multiplicam. Um comentário leva a outro, uma reclamação puxa a outra, uma história irrelevante vira debate acalorado. Em pouco tempo, você se vê preso em um labirinto de palavras que não constroem nada. E quando percebe, já dedicou boa parte do seu tempo a diálogos que não mudam sua vida em absolutamente nada, além de te deixar irritado ou exausto. Os estoicos tinham uma visão direta sobre isso. Aquilo que ocupa sua mente molda seu destino. Se você preenche seu dia com ruído, o que sobra para a lucidez? Se você alimenta sua atenção com banalidades, como vai ter força mental para lidar com coisas importantes? A mente precisa de espaço, e conversas vazias roubam esse espaço com uma eficiência assustadora. Agora mude completamente o cenário e visualize algo muito diferente dos tópicos anteriores. Um escritório cheio, máquinas funcionando, impressoras roncando, telas piscando, colegas circulando para todos os lados. Você tem uma tarefa importante para concluir, um prazo apertado, uma entrega de peso. A concentração está ali, mobilizada, firme. E então, alguém chega com uma história irrelevante, cheia de drama, cheia de exageros, cheia de detalhes que não importam. Em segundos, a sua energia cai. O foco se desmancha. A produtividade evapora. Seu pensamento, que estava alinhado, agora está disperso. Tudo por causa de um diálogo que não deveria ter existido.
As conversas vazias te enfraquecem porque drenam o combustível que move sua mente. Elas tiram o brilho do raciocínio, o ritmo da produtividade, a força da disciplina. Te tornam emocionalmente cansado, mentalmente disperso e espiritualmente frustrado. E na maioria das vezes, você aceita essas conversas por educação, por hábito, por desconforto de dizer, não tenho interesse nisso. Esse é o ponto. Você costuma se forçar a participar de conversas que não são suas. Acompanha assuntos que não te elevam. Absorve problemas que não te pertencem. Opina sobre situações que não são suas. E isso cria uma sobrecarga invisível, uma saturação que te impede de produzir o que você precisa. O antídoto não é isolamento, é critério, é ter coragem de proteger seu silêncio, é saber quando se calar, quando se afastar, quando encerrar um assunto que não vale a sua energia. Nem todo diálogo merece a sua presença. E conversar não é obrigação, é escolha. 16. A ansiedade de prever o futuro enquanto abandona o presente. Existe um tipo de inquietação que não dá trégua. Ela não precisa de gatilho, não precisa de motivo claro, não precisa de evento específico. Ela simplesmente aparece, como uma presença constante que te puxa para fora do agora. A mente começa a fabricar cenários, projetar ameaças, imaginar desfechos trágicos, antecipar problemas que talvez nunca existam. O pensamento corre, 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 e não chega a lugar algum. Enquanto isso, o presente, a única coisa real que você possui, vai sendo abandonado como um objeto esquecido no canto de um quarto escuro. Essa é a ansiedade que transforma o futuro em tormento e o agora em borrão. É curioso como a mente humana tem facilidade para se perder nesse labirinto. Você está sentado, a vida está acontecendo ao seu redor, mas sua cabeça está a quilômetros à frente, tentando prever reações, tentando calcular situações, tentando antecipar resultados, tentando controlar o incontrolável. A respiração acelera, o corpo tensiona, a atenção se desfaz. E nenhuma dessas previsões realmente resolve alguma coisa, porque a única coisa que você tem controle, o presente, é a única coisa que você está ignorando. Essa ansiedade cria uma prisão interna, uma prisão sem grades, mas com pensamentos circulares que prendem tanto quanto correntes. Você acorda pensando no que pode dar errado. Passa o dia tentando evitar catástrofes imaginárias. Dorme preocupado com o que ainda nem começou. E esse ciclo desgasta a energia emocional com a precisão de uma máquina. O futuro vira um inimigo imaginário que você tenta vencer com preocupação. E preocupação nunca venceu nada. Para os estoicos, esse hábito era uma aberração mental. Eles falavam sobre manter os pés fixos no tempo presente, porque o presente é o único território onde você pode agir. O futuro é um campo de sombras. Nenhum gesto muda o que ainda não existe. A mente ansiosa tenta controlar essas sombras, mas acaba apenas se dissipando, se perdendo, se exaurindo. Imagine agora uma cena completamente diferente de tudo o que já exploramos. Uma estação de trem lotada, trens chegando, trens partindo, anúncios ecoando, pessoas correndo, malas se arrastando pelo chão. Você está ali no meio, olhando para o painel que exibe horários e destinos. Mas, em vez de prestar atenção ao trem que está parado na sua frente, você fica obcecado pelos que ainda nem chegaram. Seus olhos focam nos horários futuros, nos destinos mais distantes, nas possibilidades que ainda não existem. Enquanto isso, o trem que te levaria exatamente para onde você quer ir, parte, sem você. A ansiedade faz exatamente isso, te faz perder o que está disponível, tentando controlar o que ainda não é real. A ansiedade que te empurra para o futuro enfraquece sua presença. Você perde a capacidade de perceber o que está funcionando agora, perde a chance de agir onde realmente tem poder, perde oportunidades de evoluir com o que tem nas mãos. A mente antecipadora vive em estado de tensão constante, sempre calculando riscos, sempre projetando cenários que não dependem dela. E no meio desse turbilhão, você deixa de viver sua própria vida. A questão não é ignorar o futuro. É colocar cada coisa no seu lugar. O futuro se planeja, não se habita. O presente se vive, não se abandona.
A mente precisa aprender a voltar, a ancorar, a aterrar. Quando você abandona a ansiedade de prever tudo, você recupera uma força que estava perdida, a capacidade de viver inteiramente o agora. E isso muda absolutamente tudo. 17. A vontade de agradar quem não moveria um dedo por você. Existe um comportamento que parece nobre à primeira vista, mas por trás dele há uma ingenuidade que custa caro. A necessidade insistente de agradar pessoas que não fariam o mínimo esforço por você. É uma entrega assimétrica, uma dedicação sem reciprocidade. Você oferece presença, energia, atenção, ajuda e recebe de volta silêncio, indiferença ou conveniência. E ainda assim, continua tentando, continua se moldando, continua se ajustando, continua se doando. Por quê? Porque de alguma forma o seu valor ficou amarrado à ideia de ser útil para alguém que não enxerga o seu esforço. Esse hábito é destrutivo porque distorce suas prioridades. Você abandona suas metas, atropela seus limites, vira noites, quebra agendas, cancela compromissos importantes só para atender expectativas de quem não moveria um dedo para te proteger. A pessoa te pede ajuda em horários absurdos, exige atenção quando você está esgotado, invade seu espaço psicológico e você cede. Cede porque quer ser reconhecido, aceito, valorizado, mesmo que o reconhecimento nunca venha. É uma troca injusta e você sabe disso, mas repete mesmo assim. E o mais perverso desse comportamento é que ele vira padrão. Você começa a acreditar que ser bom é aceitar tudo, que ser maduro é ceder sempre, que ser companheiro é se sacrificar sem questionar. E enquanto tenta agradar, você se afasta das pessoas que realmente valorizam você. Investe energia nas mãos erradas, enquanto deixa as mãos certas vazias. Isso te enfraquece em silêncio, não porque as pessoas específicas tenham poder sobre você, mas porque você entrega esse poder sem perceber. Nada é mais desgastante do que viver tentando conquistar a atenção de quem só aparece quando precisa de algo. Gente que te procura apenas quando está com problema. Gente que lembra de você quando quer benefício. Gente que desaparece quando você é quem precisa. E mesmo assim, você os coloca em pedestais. Permite que façam parte da sua rotina emocional. Abre portas que deveriam permanecer fechadas. A vontade de agradar vira hábito. Hábito vira identidade. Identidade vira prisão. Agora visualize uma cena completamente diferente de tudo que já criamos. Uma estrada movimentada, carros passando, buzinas, pessoas atravessando, cada uma apressada para o próprio destino. No meio disso, alguém derruba uma caixa pesada, cheia de objetos espalhados no chão. Você, instintivamente para tudo, e se abaixa para ajudar. Ninguém mais ajuda, ninguém mais olha. Os carros desviam, as pessoas passam. E enquanto você se esforça, o dono da caixa mal agradece, pega o que precisa e segue andando. Você fica ali, com as mãos sujas, o peito acelerado, e absolutamente nada muda na sua vida. A cena seria apenas uma metáfora, mas, na prática, você faz isso emocionalmente o tempo todo. A verdade é que tentar agradar quem não te respeita é desperdício de vida. Você alimenta vínculos que não te sustentam, investe energia que não retorna, gasta tempo que não recupera. E no final, quem sai machucado sempre é você. O antídoto não é ficar frio ou distante, é desenvolver seleção, é ter critério emocional, é saber quem merece sua gentileza e quem merece distância, é entender que seu esforço não deve ser moeda de troca para pessoas vazias. Quando você para de agradar quem não se importa, algo poderoso acontece. Você recupera espaço, energia, respeito próprio. E finalmente descobre que sua vida funciona muito melhor quando você decide parar de oferecer tudo para quem não faria absolutamente nada por você. 18. O excesso de falas e a escassez de ações. Há pessoas que transformam a própria vida num palco permanente. Elas falam como se estivessem prestes a revolucionar tudo. Discurso atrás de discurso, declarações inspiradas, ideias grandiosas, frases motivadoras, promessas épicas. Mas, quando a cortina cai
e chega a hora de levantar e executar, nada acontece. A boca corre quilômetros enquanto os pés permanecem imóveis. É o espetáculo do vazio. Muito som, pouco movimento. Esse hábito é traiçoeiro porque dá a sensação de avanço. Ao verbalizar seus planos, você experimenta um prazer momentâneo, uma espécie de alívio artificial. Parece que já começou, parece que está no caminho, parece que está produzindo. Só que é ilusão. Uma bola de sabão que brilha no ar por alguns segundos antes de estourar e te deixar exatamente no mesmo ponto de sempre. A fala substitui a ação, e você nem percebe. A escassez de ação tem outro efeito devastador. Ela sabota sua credibilidade. Você até convence os outros por um tempo, mas ninguém sustenta a admiração diante de promessas que nunca se concretizam. Aos poucos, as pessoas deixam de acreditar em você. E pior, você deixa de acreditar em si. A autoestima desce degrau por degrau. Cada meta não cumprida vira peso. Cada frase jogada no ar sem compromisso vira cicatriz. Cada início não iniciado vira rastro de frustração. A mente se adapta a isso rápido. Ela cria atalhos perigosos. Quando você anuncia seus planos, recebe pequenos estímulos de satisfação. Isso é química, só que essa química te sabota. Você experimenta a sensação de progresso sem ter feito absolutamente nada. E com o tempo, perde a capacidade de agir com consistência. O cérebro se acostuma a comemorar promessas, não resultados. Agora imagine um cenário completamente diferente de qualquer tópico anterior. Um campeonato de artes marciais. O ginásio lotado, tapetes espalhados, sons de impacto, lutadores aquecendo. O treinador observa sério, analisando postura, técnica, disciplina. Nesse ambiente, não existe espaço para discurso. O atleta não convence ninguém falando que vai vencer. O que pesa é a prática, treino, suor, controle, resiliência. Um lutador que fala muito e treina pouco não dura 30 segundos em combate. O corpo entrega a verdade. A fala não protege da realidade. E é assim na vida fora do tatame. Você pode anunciar o que quiser, mas quando o desafio aparece, quem entra no ringue é sua disciplina, não suas palavras. E é aí que a diferença entre falar e fazer explode na sua frente. Quem vive no discurso desmorona no primeiro golpe. Quem age em silêncio aguenta impacto, ajusta postura, continua avançando. O excesso de fala também expõe fragilidade. Porque quanto mais alguém descreve suas intenções, mais evidente fica que ainda não transformou essas intenções em rotina. É papo para preencher vazio. Conversa para disfarçar inércia, promessas para justificar medo. A ação, por outro lado, é brutalmente honesta. Ela não precisa de marketing, não pede aplauso, não depende de testemunhas. Ela só acontece e, ao acontecer, reorganiza tudo ao redor. A vida responde ao movimento, não responde a discursos. E quando você entende isso profundamente, começa a economizar palavras, não por timidez, mas por sabedoria, porque percebe que o mundo inteiro pode ser enganado com frases bonitas, mas você não engana a si mesmo. E a vida não se move com declarações, ela se move com atitude. 19. A dependência emocional que te torna escravo de atenções instantâneas. A dependência emocional é uma das correntes mais sutis da vida moderna. Não tem forma física, não tem cadeado, não tem som, mas controla. Controla com notificações, com mensagens, com respostas rápidas, com pequenas migalhas de atenção que funcionam como doses de anestesia. É como uma química viciante que te faz checar o celular a cada 3 minutos, esperando por um sinal de que alguém lembrou de você. Um simples oi, um emoji, um like. Coisas mínimas que não significam nada na realidade, mas que ganham proporções gigantescas dentro da sua mente quando você está com fome emocional. Essa dependência te enfraquece porque altera seu eixo. Ao invés de direcionar sua energia para os seus projetos, suas metas, sua rotina, você a entrega para o comportamento alheio. Você se torna refém da disposição de alguém te responder. Refém do humor dos outros.
refém da validação externa. E quanto mais espera, mais ansioso fica. Quanto mais busca, mais vazio se sente. Quanto mais precisa de atenção, mais se afasta de si mesmo. O pior é que essa dependência não começa de forma grandiosa, começa pequena. Você se acostuma com alguém te respondendo rápido, ganha uma sensação de importância. A rapidez vira padrão. O padrão vira expectativa. Quando a resposta demora, o coração acelera. Surge o incômodo, a paranoia, o filme imaginário, a interpretação errada, a insegurança. É como se você criasse um sistema emocional inteiro baseado em estímulos instantâneos, e quando esses estímulos não vêm, você desmorona sem motivo real. Esse tipo de comportamento também distorce relações. Você passa a valorizar mais quem te dá atenção rápida do que quem te oferece profundidade. Se apega a vínculos rasos, nunca sustentáveis. Prioriza conversas vazias, só porque são imediatas. Enquanto isso, descarta quem realmente te respeita, quem tem ritmo próprio, quem não vive grudado no celular. A dependência emocional cria uma miopia afetiva que te leva a enxergar urgência como afeto e ausência como rejeição. Os estoicos entendiam essa fragilidade humana de forma brutal. Eles falavam sobre autonomia interna, sobre solidez emocional, sobre independência mental. Não era frieza, era ordem. Era colocar o centro de gravidade da vida dentro de si, não fora. Porque quando o centro está fora, qualquer oscilação externa te derruba. Uma mensagem não lida vira drama. Um silêncio vira tempestade. Uma ausência vira tragédia. Você se torna escravo do comportamento de terceiros. Pense agora em um ambiente que quebra completamente o padrão dos outros tópicos. Uma sala de controle, cheia de monitores, luzes piscando, gráficos correndo, comandos sendo executados. É assim que deveria ser sua mente, focada, calibrada, operando no que importa. Mas quando você está emocionalmente dependente, é como se cada monitor estivesse conectado ao humor de alguém. Cada luz corresponde a uma resposta que você espera. Cada gráfico oscila ao ritmo das atitudes alheias. Você perde o controle da própria central, vive reagindo, nunca comandando. Essa dependência mina sua força porque te transforma em satélite, girando ao redor de outras vidas, esperando sinais. Você não vive o próprio roteiro, vive o eco da presença dos outros. E quando essa presença falha, sua estrutura inteira treme. A saída para isso não vem de rompantes ou discursos. Ela nasce da reconstrução interna, fortalecer a autoestima, redirecionar foco, nutrir presença. É reprogramar seu sistema emocional para que a sua paz não dependa de ninguém. Quando você aprende a ser inteiro sozinho, qualquer atenção vira bônus, nunca mais necessidade. 20. A falsa humildade que te impede de assumir suas vitórias. A falsa humildade é um vírus silencioso. Ela não te ataca com gritos, não chega quebrando portas, não invade seu corpo de forma evidente. Ela se instala devagar, como uma sombra discreta que se confunde com virtude. Você começa a esconder suas conquistas, diminui seus feitos, evita falar do que construiu, teme parecer arrogante e, sem perceber, começa a se encolher. E quando você se encolhe, o mundo te encolhe junto. O irônico é que a maioria nem percebe que está praticando isso, porque a falsa humildade veste uma máscara de gentileza, de modéstia, mas no fundo é medo. Medo de brilhar, medo de incomodar, medo de merecer. Ela surge com frases inocentes. Não é nada demais. Dei sorte. Só consegui porque me ajudaram. Qualquer um faria. Mas você sabe que não é verdade. Você suou, se dedicou, se esforçou, avançou. Só que no momento em que deveria se posicionar com firmeza, você se esconde atrás de uma cortina de timidez forçada, e o efeito disso é brutal. Você envia ao mundo um sinal de que não tem valor. E o mundo responde exatamente assim, te subestimando. A falsa humildade é traiçoeira porque bloqueia seu crescimento. Ela impede que você se coloque em lugares maiores, que reivindique o que conquistou, que assuma seu espaço. Ela te faz recusar oportunidades porque você não quer chamar atenção.
Te faz rejeitar elogios porque não deixou tão bom assim. Te faz perder credibilidade porque você nunca se assume por inteiro. E de tanto evitar parecer arrogante, você acaba parecendo inseguro. Os estoicos jamais defenderam essa distorção. Eles falavam sobre reconhecer mérito sem exagero. Sim, mas reconhecer. Marco Aurélio registrava suas conquistas sem orgulho egoísta, mas com clareza, porque a clareza sustenta a identidade. Sêneca era incisivo. Subestimar a si mesmo é uma forma de ingratidão pela própria capacidade. Para eles, a humildade verdadeira é silenciosa, mas firme. Não esconde valor, não diminui esforço, não apaga a luz. A humildeza real é segura, não encolhida. Agora mude de cenário totalmente. Visualize um auditório com holofotes apontados para o palco. Pessoas se preparando para subir, cada uma com seu papel. O organizador chama seu nome. O público aguarda. É seu momento. Mas em vez de caminhar com confiança, você se encolhe. Olha para o chão, dá passos curtos, pede desculpas por estar ali. E antes mesmo de falar, deixa claro que não acredita no que está prestes a apresentar. Não importa se seu conteúdo é melhor que o de todos ali. Sua postura anulou sua força. A falsa humildade te rouba antes da performance começar. Essa dinâmica se repete na sua vida de formas mais sutis. Na entrevista de emprego, na reunião, no relacionamento, nos projetos, nos planos. Você recua, você minimiza, você apaga. E essa autoanulação se torna hábito. Hábito vira identidade. Identidade vira um limite imposto por você, não pelo mundo. E aqui entra 2026, não como promessa vazia, mas como linha de corte. Se existe um ano para você parar de diminuir sua luz, é este. Não porque vai ser seu ano mágico, mas porque nada muda enquanto você não muda. E você só muda quando assume o que já conquistou. Quando reconhece suas vitórias sem medo. Quando ocupa seu espaço com dignidade. Humildade não é invisibilidade. Humildade não é se encolher. Humildade não é se negar. A verdadeira grandeza é saber o próprio valor e não pedir desculpas por ele. E chegamos ao ponto final. Aquele momento em que você respira fundo e percebe que tudo que falamos aqui não é teoria, é escolha. Se algo desse vídeo sacudiu você por dentro, se alguma verdade te encontrou no meio do caminho, deixa o like agora e se inscreva para caminhar comigo nessa jornada diária de disciplina e evolução. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar para a própria força. E se você ficou até o fim,